Oi, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Estamos juntos mais uma vez, pela graça do nosso bom Deus, para lermos juntos mais um pouquinho da Escritura, da velha Bíblia Sagrada, e ver o que está acontecendo aqui no segundo livro dos Reis, hoje lendo o capítulo 11. E vamos mais uma vez com uma soma de nomes, muitos nomes e nomes de lugares também, o que exige um pouco de atenção, mas não canse sua mente para gravar nomes. É apenas uma questão de leitura e aprendizado e tudo, mas ler a Bíblia traz uma mensagem, uma bênção para o nosso coração. Pois um cristão lê a sua Bíblia todos os dias, dizia o irmão Brana. E mesmo que a gente não consiga fazer um destaque, mas eu tenho certeza que a leitura traz uma bênção aí para o seu coração. Vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 11, a rainha Atalia extermina a semente real de Judá. Depois, Joás é ungido rei, Atalia é assassinada e o avivamento promovido por Joiada. Esses são os subtítulos que estão dentro do capítulo 11. Não sei se leremos todos os trechos aqui até o final do capítulo, mas vamos começar aqui com a rainha Atalia. Vendo, pois, Atalia, a mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Bem, aqui nós estamos vendo uma história de Judá, já não é mais de Israel. Deixamos Israel, que é a tribo do norte, a metade superior do mapa de Israel naquele tempo, e voltamos nossa atenção para o lado sul, para Judá, cuja capital era Jerusalém. E por causa dos casamentos por interesses políticos, naturais, essa mulher que era filha de um rei do norte se casou com o filho de um rei do sul. E aí, com a morte do rei do sul, ela viu a oportunidade de exterminar todos os seus filhos netos. Sim, netos, gente. Ela exterminou, ela era filha de Jezabel, filha de Acabe. Mostrou o espírito que ela tinha, né? E até pouco tempo eu lia Atalia, mas acho que é Atalia, pelo menos nessa Bíblia aqui, não tem acento e toda a proparoxítona é acentuada, né? Então deve ser Atalia. Pois bem, ela teve a capacidade de fazer um expurgo, um assassinato, para ficar no trono. E aí se tornou um governo ditatorial, ela era uma ditadora e estava reinando, passou por cima dos homens, matou-os, destruiu toda a família. E, gente, a gente abomina, né? E acha ruim o que ela fez, mas ela própria, sendo filha de Acabe e filha de Jezabel, estava sendo usada para cumprir a profecia de Elias. E a profecia de Elias era que destruiria toda a semente de Acabe. E ela, sendo uma descendência de Acabe, acabou matando outros que eram descendência de Acabe. E no processo, ela estava também tentando matar a semente de Davi. Agora, preste atenção. Ela estava também tentando matar a semente de Davi. Se ela matasse a semente de Davi,
Daí a profecia de Deus sobre as descendências de Davi seriam interrompidas e até Jesus Cristo não poderia vir. Então veja que Satanás usou Atalia para matar todos os filhos de Judá, a descendência que era de Davi, foi matando, até destruir quase o último. Aqui nós vemos uma mistura de nomes porque foi misturando nomes do sul com o norte, né? Então eram muitos meio-irmãos. Jezabede era meio-irmã de Joás. Então ela era uma princesa, filha de rei também, né? Mas quando chegarmos em Crônicas, nós vamos ler Crônicas ainda, se Deus permitir, nós vamos ver que essa mulher que escondeu a Joás, que era uma princesa, veja, ela era uma princesa e ela escondeu a Joás e o seu babá, ou a sua babá, a sua ama, a Bíblia chama de ama. E ela escondeu no lugar mais improvável de achar, no templo, pois o templo não estava sendo usado mesmo. Eles já estavam se distanciando de Deus e esconder no templo era uma boa opção, pois ele não era usado, não era visitado assim. É claro que tinha os adoradores, verdadeiros adoradores de Deus, que estavam no templo. Mas eles criaram aquele menino por 6 anos, ou mais de 6 anos um pouco. Ele tinha quando a babá dele foi junto com ele, escondida pela princesa, lá para o templo e ficou morando lá naquele quarto, numas dependências por lá. Viveu 6 anos. Lá no Apocalipse, nós vamos ver o dragão querendo comer o filho da mulher. É simbólico, nós estamos falando de Apocalipse, mas Satanás sempre tentou destruir a semente eleita. Sempre. Não admira que você tenha tanta dificuldade, porque já fazendo uma ilustração, Satanás não se preocupa com os que são dele. Satanás vai se preocupar com os que não são dele. O inimigo quer destruir os que não são dele. Como ela tentou destruir Joás e a descendência de Davi, toda a descendência, pois se ela matasse a Joás, se ela matasse a todos, não tendo nem Joás, como é que viria o Cristo, Jesus Cristo, muitos anos depois? E esse foi o plano de Satanás usando Atalia. Só que não deu certo. Não deu, né? E aí nós vemos isso aqui. Bem, deixa eu continuar. Assim, quero fazer um outro comentário, que essa princesa, Jeoseba, filha de Jorão, que era do norte, mas foi ao sul e pegou esse Joás, esse menino, filho do rei, e o escondeu. Ela se casou com um sacerdote. E esse sacerdote se chamava Joiada. E Joiada vai aparecer aqui no decorrer da história. Uma princesa, filha de rei, apesar de que de um rei mau, né? Mas filha de um rei, casou-se com um sacerdote e aquele sacerdote foi muito usado por Deus. Vamos ver? Verso 4. E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, o legítimo filho de Davi, da descendência de Davi. E deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. Que entrar no sábado quer dizer que entra no serviço. E os que saem no sábado seriam os que estivessem saindo do serviço. Olha o plano dele. E no verso 6, e outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta de detrás das guardas. Assim fareis a guarda desta casa, afastando-a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Os que saem no sábado e os que entram no sábado, os que estão entrando no serviço e os que estão saindo de serviço. Olha o plano de preparação para a unção do rei legítimo.
O rei agora estava com 7 anos, idade da consciência, pronto para assumir o seu lugar. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme a tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram e o ungiram, e bateram as palmas e disseram, viva o rei! E aqui, gente, a gente pode até imaginar a festa que foi por um povo que certamente estava gemendo por um governo ditatorial, como era o de Atalia. E a alegria que não deve ter dado. As artimanhas usadas por esse sacerdote foi inspirados por Deus. A Bíblia diz aqui que os da guarda possivelmente tinham suas armas, mas os sacerdotes, os levitas, os que eram da tribo de Levi, que trabalhavam no templo, que ficou da direita até a esquerda, todos juntos, fazendo uma força de proteção, não tinham armas. E quais armas? Eles nem podiam estar com armas, que talvez conseguissem por ali, mas daria a perceber que eles estavam tramando algo. E aí essas armas vieram de dentro do templo. Lá, por ocasião das vitórias de Davi, Davi pegava as suas armas, as armas dos inimigos das quais ele vencia, pegava aquelas armas e levava para o templo do Senhor. No caso de Davi, para o tabernáculo. Levava e colocava lá como um testemunho de vitória. Sim, era um testemunho. Todas as armas que ele levava, centenas, milhares de espadas, milhares de escudos, de lanças e todo tipo de arma, era um testemunho, uma gratidão. E mal imaginava ele que um dia o testemunho que ele deixou, aquelas armas que ele deixou ali no templo, serviria para empossar um rei que era da sua própria descendência. Isso é bonito, não é? Gente, os testemunhos da nossa vida precisam ficar evidentes. Os testemunhos que nós proclamamos, que temos na nossa vida, não podem ficar escondidos, pois eles poderão fortalecer a nossa própria vida lá no futuro. Poderão aqueles testemunhos, aquelas gratidões, aqueles louvores que se dá, serão de benefício para nós mesmos no nosso eu do futuro. Então, precisamos ter testemunhos, precisamos buscar vitórias, agradecer a Deus por elas, louvar a Deus por elas e testemunhar dessas vitórias, pois fortalecerão a outros, enriquecerão a outros, inclusive a nós mesmos. Eu penso que não tinha melhor ocasião para aqueles rodelas, escudos e lanças e espadas saírem da parede lá onde eles estavam pendurados, lá no quartinho do depósito, onde ficaram por centenas de anos, desde o tempo de Davi. Não tinha melhor hora para eles saírem lá do lugar onde eles estavam. Era agora para empossar um novo rei. Novo rei que foi muito bem criado, viu? Digo agora, um rei que foi desde criança muito bem instruído, pois a princesa que o salvou e o marido da princesa, que era um sacerdote, cuidou, instruiu a esse menino chamado Joás. Instruiu ele em tudo que era necessário
explicou de quem ele era filho, de quem era descendência, quem era o Deus de Israel, aprendeu todas as histórias. E você vê aqui no verso 12, diz assim: Joiada fez sair o filho do rei e lhe pôs a coroa na cabeça. Que símbolo bonito, né? Se tornou rei, pôs a coroa na sua cabeça, ele deu o testemunho. Gente, essa frase aqui esconde um segredo maravilhoso, mais bonito do que a própria coroa. Sabe o que era o testemunho? Segundo o Êxodo, segundo o Deuteronômio e várias outras escrituras, cada rei que era consagrado, coroado no trono, ele deveria receber a coroa e deveria receber uma cópia da lei do Senhor lá de Moisés. Ele deveria receber um livro e ler nesse livro todos os dias. Ele deveria ser orientado pelo livro da lei de Moisés. Eu não sei se esses reis aqui tinham esse livro. Se Acabe, Jorão, Jeroboão, Joás, Jeoacás, todos esses nomes agora que eu mesmo estou misturando, não sabemos se tinha, mas Joás tinha. Joás recebeu. Veja o verso 12. E lhe deu testemunho e o fizeram rei e o ungiram e bateram palmas e disseram: Viva o rei. Gente, ele tinha tudo para fazer certo. Tudo para fazer certo. Ele tinha o livro da lei. Ele tinha a coroa, mas mais importante é ter o livro da lei. Se ele tivesse a coroa, mas não tivesse o livro da lei, o testemunho, ele seria como os outros demais. Mas ele tinha o livro da lei e tinha a coroa. Ele até tinha a coroa, mas ele tinha o livro da lei. Ele tinha que viver bem. Ele reinou, diz a Bíblia aqui no final do capítulo, 40 anos. Muito tempo, relativamente, comparado com os outros, muito tempo. E o que era o seu cuidador, zelador, Joiada, como a esposa de Joiada também, que pegou ele com 1 ano de idade, né? 1 aninho, recém-nascido. Também ao lado dele toda a vida. Joiada foi o homem por trás que orientava o rei, que dava as diretrizes para o rei, que ensinava, aconselhava, foi o homem por trás. Foi o sacerdote que mais viveu depois de Arão. Ele viveu 130 anos. Arão viveu 137. Nenhum desses homens aqui, nenhum viveu 130 anos. E a gente percebe aí que era Deus amando a Joás, pois ele é quem estava segurando a Joás no trono. Não segurando, mas orientando para o bem do próprio Israel, que era o trono de Davi. Essas histórias aqui, elas são lindas, são maravilhosas. Eu preciso continuar a leitura, mas tem que ser noutra oportunidade, pois aqui já tem bastante pensamentos para nós. Ter a palavra de Deus, ter esta velha Bíblia, a instrução de Deus para o nosso coração, é tudo que precisamos. A Bíblia e a mensagem é a razão do nosso sucesso, é a razão do seu sucesso, o sucesso da sua casa, a prosperidade da sua casa é em virtude do amor com esta palavra aqui. A bênção de Deus é por causa disso. O mundo vai prosperar mesmo não amando a palavra, mas os filhos de Deus só prosperam amando a palavra, lendo nela dia e noite, na sua lei medita de dia e de noite. Como o rei deveria fazer, hoje também nós temos de fazer a mesma coisa. E aqui estamos nós. Eu amo essa palavra, amo a mensagem. E não é à toa que vocês já viram que eu tenho coleções de Bíblias, porque a gente se encanta lendo a mesma escritura, o mesmo texto, com um pedaço de história, como esse aqui que nós lemos hoje no capítulo 11. Um pedaço de história, mas a gente vê que tem tudo a ver conosco. E isso, gente, é Deus abençoando o nosso coração. Se Deus permitir, amanhã nós continuamos nossa leitura. E aí vamos ver o fim de Atalia. O resultado, né? Não vou esticar por hoje não, só por aí.
Deus abençoe vocês todos que mandaram mensagem aqui, eu vou ler depois. E até amanhã, se o Senhor nos permitir.